Olá pessoal, hoje nós vamos corrigir juntos algumas questões das provas de título em Medicina do Trabalho que foram realizadas em 2014 e 2015. Tá? Enfatizaremos aqui a interface PPRA-PCMSO, NR9, NR7. Abordaremos algumas questões próprias do PPRA e depois faremos então a interface com o PCMSO. E faremos isso neste momento através de 10 questões que leremos juntos e aprenderemos juntos em seus detalhes. Primeira questão, prova da ANANT 2014, que foi aplicada no Rio de Janeiro. Diz a questão: em 2014, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, comemora 20 anos de sua criação. O PPRA visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores e deve considerar os riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Percebam, senhores, só abrindo um parêntese, que ele colocou que o PPRA comemora 20 anos e não comemorou 20 anos em 2014, porque a questão é de 2014, né? Continuando então. Trata-se de um programa fundamental para que os médicos do trabalho possam fazer a boa vigilância médica dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Qual das alternativas abaixo descreve as etapas críticas do PPRA? Letra A: prevenção, controle, avaliação e reconhecimento. Letra B: avaliação, prevenção, antecipação, e controle. C: prevenção, reconhecimento, antecipação e avaliação. D: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Indo direto para o gabarito e depois a gente explica melhor a questão, a resposta correta é a letra D: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Agora olha aqui para mim um pouquinho. Por que a letra A, B e C não estavam corretas? Se vocês bem percebessem, a letra A, B e C, ela trazia entre as palavras a palavra prevenção. Aí você vai falar, mas isso não é o objetivo do PPRA? Não é a preservação da saúde? Não é a prevenção? Vamos ler o slide agora mais uma vez com um pouco mais de calma? Veja bem, olha o que ele diz lá no enunciado. Segunda frase: o PPRA visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Realmente, esse é o objetivo do PPRA. É a preservação da saúde, a prevenção de uma forma geral. Mas como que o PPRA é executado? Vamos lá para a pergunta da questão. Qual das alternativas abaixo descreve as etapas críticas do PPRA? As etapas de execução. Por isso que prevenção não entra na resposta. A resposta correta é a letra D: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. De onde vem isso? Vem da literalidade do que está escrito lá na NR9, item 9.1.1, quando coloca o seguinte: esta NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Esse é de fato o objetivo do PPRA, mas como que isso se executa? Quais são as etapas? Antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos riscos. Por isso que a resposta correta, então, é a letra D. Como nós estamos falando de prova, não custa nada um macetinho, né? Aqui é o famoso ARAC: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. As iniciais formam a palavra ARAC. Ok? Vamos para mais uma questão a respeito de PPRA. Essa é uma questão de 2015. Lembrando que em 2015 foram realizadas mais de uma prova, né? Essa prova foi realizada mais de uma prova, perdão. Essa prova em especial foi realizada em Manaus, tá certo? Diz assim: para fins de elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, considera-se como nível de ação. Vamos lá, gente. Vocês provavelmente nesse momento estão lá fazendo a prova, já devem ter lembrado desses dois conceitos:
nível de ação e limite de tolerância. Normalmente, quando isso cai em prova, sempre brincando com esses dois conceitos, tá certo? Eu vou até antecipar a explicação que darei logo mais de forma fundamentada, logo depois que a gente vê o gabarito dessa questão. Mas olha, o macete, nível de ação, tá na hora de agir. Agir para prevenir, tá? Então, o nível de ação é aquele momento no qual é detectado um nível suficiente para que o empregador adote medidas de controle e prevenção, tá certo? Então, por exemplo, falando de ruído, é o momento a partir do qual ele vai começar a pensar em solicitar audiometria para todo mundo, por exemplo. Aí é o nível de ação, tá? Qual que é a diferença do nível de ação e do limite de tolerância? Limite de tolerância, quando for acima dele, quando estivermos acima dele, já estamos falando de um ambiente insalubre. E insalubre, pelo próprio conceito do dicionário, é aquilo que adoece, tá? Então, o limite de tolerância, a partir dele está um ambiente adoecedor. Dito isto, vamos voltar para o slide, vamos fazer a leitura atenta desta questão. Vamos lá. Bom, para fins de elaboração e implementação do PPRA, considera-se como nível de ação. Letra A, o valor acima do qual fica caracterizado a exposição acima do limite de tolerância preconizado pelas normas regulamentadoras. Bom, já demos a resposta, mas você já deve saber que não é a letra A, né? Nível de ação e limite de tolerância são coisas distintas. Letra B, o valor acima do qual fica caracterizado o adicional de insalubridade em grau mínimo, médio ou máximo, sem considerar os critérios de aposentadoria especial. Letra C, o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas tanto no PPRA como no PCMSO, uma vez que foi ultrapassado o limite de tolerância. Estava indo muito bem até essa parte final, né? E a letra D, o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições e agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Esta é a letra correta, a letra D. Percebam que a letra A, B e C, todas de alguma forma falaram de limite de tolerância, de insalubridade, que são conceitos diferentes. Nível de ação é exatamente isso aí, ó, o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas. Olha o que diz a NR9 lá no 9.3.6.1, nesse item. Para os fins da CNR, considera-se nível de ação, valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas. Então, gente, não esqueça, nível de ação é agir para prevenir, tá? Ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. Então, esse quadro aí resume tudo. Ó, nível de ação, luz amarela ligada, por isso que o quadro aí é amarelinho, como se fosse um sinaleiro, é um nível de atenção. Aqui precisa ser começada, devem ser iniciadas ações preventivas e também de monitoramento e controle. Por exemplo, solicitação de exames complementares, audiometria e etc. Limite de tolerância. A partir desse limite, considera-se que um ambiente é insalubre. Mas olha para cá um pouquinho, eu não posso deixar você esquecer. Já falei isso em outras oportunidades aqui também nas nossas videoaulas. E é importante ratificar. O fato de estar acima do limite de tolerância não significa necessariamente que deve-se pagar o adicional de insalubridade para aquele trabalhador. Tá? Por quê? Porque o equipamento de proteção individual pode diminuir o risco, a exposição ocupacional a níveis que estão abaixo do limite de tolerância, tá bom? Então é sempre bom considerar o EPI, o equipamento de proteção individual, na caracterização da insalubridade. O que a gente pode falar com tranquilidade é o seguinte, se o ambiente, vamos pegar um ruído, por exemplo, 90 decibéis, 8 horas. O ambiente é insalubre, mas não significa dizer que essa insalubridade não possa ser neutralizada com o uso do EPI, tá certo? Ok, vamos então adiante, mais uma questão. Essa aqui
ela é de 2015 também, essa prova aconteceu em João Pessoa, e ela diz o seguinte: conforme consta no item 9.1.5 da norma regulamentadora número 9 do Ministério do Trabalho e Emprego, consideram-se riscos ambientais os seguintes agentes existentes nos ambientes de trabalho, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Letra A, físicos, químicos e biológicos. Letra B, físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Letra C, físicos, químicos, biológicos e de acidentes. E letra D, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Senhores, resposta correta. Senhores, essa matariam fácil. Todo mundo comenta isso aí quando começa a estudar um pouco mais o PPRA, o PCMSO. Então, consta no PPRA apenas 3 riscos: físico, químico e biológico, tá? E é importante lembrar disso porque o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele tem que ter como base maior o PPRA. Vamos ver o que está escrito aqui nos próximos slides. Olha, primeiro, justificando, o que diz a NR9 no item 9.1.5? Para efeito dessa NR, consideram riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos. A NR9, olha aqui para mim um pouquinho, a NR9 ela não considera os riscos ergonômicos, que tem uma NR só para ele, que é a NR17, vamos lembrar disso. E também não considera os riscos acidentes, que é muito bem tratado lá, por exemplo, na NR5, quando fala de CIPA, tá? Então a NR9, ela coloca como riscos apenas físico, químico e biológico, tá certo? Inclusive nessa ordem que a gente vai estudar lá na NR15, quando falarmos de insalubridade, primeiro ele coloca os riscos físicos, até o anexo 9 ou 10, se não me engano. Depois ele vem com os riscos químicos, que vai até o anexo 13, e o anexo 14 da NR15, biológico. Físico, químico e biológico. Ele não coloca outro, tá certo? Bom, diz o despacho número 1 de 96 do Ministério do Trabalho, a gente vai lê-lo agora. Esse despacho aqui, qual que é a importância dele? Porque aqui ele já está falando do PCMSO propriamente dito. E ele diz o seguinte: embora o programa, e ele está se referindo ao PCMSO, deva ter articulação com todas as normas regulamentadoras, a articulação básica deve ser com o PPRA, previsto na NR9. Então a gente pode chegar nessa conclusão, né? O PPRA é matéria-prima para a confecção do PCMSO, que por sua vez contempla o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, o PPRA é aquela análise descritiva, quali-quantitativa, que é feita lá na empresa, medindo os riscos. Com base nesses riscos, nós vamos fazer o PCMSO, e a gente vai, por exemplo, no PCMSO, avaliar quais riscos foram descritos no PPRA, avaliar se eles estão ou não acima do nível de ação, tá? O ideal é que se tenha, então, a mensuração quantitativa no PPRA. Então, com base nessa avaliação, nós vamos fazer o PCMSO e solicitar ou não os exames complementares, a depender dos riscos encontrados, tá? Esses riscos também devem constar no ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, a pergunta aqui ela é provocativa mesmo: quais riscos devem constar no ASO? Se você for me responder com base em tudo que eu acabei de falar, você vai responder da seguinte forma: ora, como o ASO começa lá no PPRA, que dá bagagem para o PCMSO, que vira o ASO, é de se concluir, então, que o ASO deva ter apenas a descrição dos riscos físicos, químicos e biológicos. Mas eu gostaria que os senhores tomassem muito cuidado com isso, e até vou ler aqui o despacho novamente, que o despacho não diz que o ASO, que o PCMSO, perdão, é a única matéria-prima do PCMSO. Que o PPRA, perdão, é a única matéria-prima do PCMSO. Olha o que ele diz. Embora o programa PCMSO deve ser articulado com todas as NRs, há uma proeminência da NR9, tá certo? Então vamos continuar lendo isso aqui para a gente chegar numa conclusão bem interessante. Olha para mim um pouquinho. Nós estamos gravando essa aula aqui em 2018. Justamente nesse ano,
nós tivemos uma nota técnica que foi expedida pelo Ministério do Trabalho que gerou uma baita polêmica, né? O que diz essa nota técnica? Vamos lê-la juntos. A auditoria fiscal do trabalho deve exigir das empresas a anotação adequada nos ASOs, atestado de saúde ocupacional, de todos e quaisquer fatores de risco ocupacional, especificamente presentes na empresa de cada trabalhador, independente da avaliação de risco pela empresa ou existência de medições demonstrando situações dentro dos limites de tolerância ou níveis de ação legais. Senhores, olha para cá um pouquinho. Pelo que está descrito nessa nota técnica número 9 de 2018 do Ministério do Trabalho, todos os riscos, e aí ele não falou apenas de físico, químico e biológico, todos os riscos devem estar no ASO, mesmo aqueles que estiverem abaixo do nível de ação. Ora, nós vamos colocar todos e que lugar que não tenha um ruído abaixo do nível de ação? Nem no quarto que a gente dorme, ele é isento desse risco abaixo do nível de ação. O nível de ação foi justamente um ponto de corte para a partir dele nós pensarmos se aquilo poderia ou não gerar um adoecimento, tá certo? Então, o despacho número 1 de 96, aquele mesmo despacho, quando ele vai falar dos riscos a serem contemplados no ASO, ele coloca assim, ó, devem constar no ASO os riscos passíveis de causar doenças, exclusivamente ocupacionais, relacionadas com a atividade do trabalhador e em consonância com os exames complementares de controle médico. Aí você me diz o seguinte, Marcos, olha para mim um pouquinho. Aí você me diz o seguinte, Marcos, qual que eu vou seguir então? Eu vou seguir essa nota técnica de 2018 e colocar todos os riscos, né? Eu sugiro você não fazer isso, com todo respeito ao autor da nota técnica, que inclusive é uma pessoa que eu admiro muito, tá? Mas a nota técnica, é bom que se diga isso, primeiro que ela não tem um poder vinculativo, ela não tem um poder legal de obrigá-los a fazer o que quer que seja. Normalmente a nota técnica é uma avaliação de um determinado auditor ou alguém que tenha sido provocado dentro do Ministério do Trabalho acerca de uma questão envolvida num caso concreto, tá? Então, essa nota técnica para aquele caso concreto entendeu dessa forma, mas generalizar isso eu acho perigoso, tá certo? Até porque nós temos outros parâmetros que têm uma hierarquia maior. A própria NR9, que fala de risco físico, químico e biológico. Então, quando você coloca apenas risco químico, físico e biológico no ASO, tá certo? Olha, na minha opinião, não tá de todo certo, porque o ASO não deve se basear apenas na NR9, como o PCMSO também não, tá? Então, eu acho que, literalmente, há que se considerar todos os riscos. Agora, considerar riscos abaixo do nível de ação, eu já acho um pouco generalizável demais, um pouco alargado demais e pode gerar inclusive confusões, tá certo? Então a minha sugestão é que sigam o que estão nas NRs. Coloque no ASO risco físico, químico e biológico, pelo menos, tá? Para basear na NR9 e os demais, se eventualmente algum auditor forçar uma barra, pedir, enfim, não está errado não, pelo contrário, está até certo. Mas assim, o que mais se usa na prática é colocar risco químico, físico e biológico. E aí eu vou voltar à questão, senhores, para a gente falar um pouquinho sobre ela dentro desse contexto que eu acabei de dizer para vocês. Conforme consta no item 9.1 da norma regulamentadora, consideram riscos ambientais os seguintes: físico, químico e biológico. Não, então é isso. Achei que ele estava falando de ASO aqui, mas era de PPRA mesmo, ok? No PPRA, apenas esses 3 riscos. Bora para frente, então. Essa foi de João Pessoa, 2015. Uma empresa de grau de risco 2 necessita demitir um empregado e perguntou ao médico do trabalho se necessitava realizar exame médico demissional. A resposta foi baseada na NR7, não necessitava, desde que o último tivesse sido realizado a menos de... Bom, então o que ele está perguntando aí? Fez o exame ocupacional hoje, né? E, por exemplo, o exame periódico.
Se ele for fazer o exame demissional daqui 10 dias, por exemplo, será que ele precisa repetir esse exame? O que a norma conta para a gente? Já vou dando, inclusive, a resposta certa dessa questão. Prestem atenção no slide, que a resposta certa para essa questão é 135 dias. Isso é bem conceitual, está na NR de forma expressa e a gente lê junto agora. NR7, 7.4.3.5. No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizado até a data de homologação, desde que o último exame tenha sido realizado há mais de 135 dias para empresas de grau de risco 1 e 2. É exatamente essa a proposta da questão. Percebam que ele falou que lá no início, ó, empresa de grau de risco 2, né? E a resposta foi que, de acordo com a NR7, não necessitava realizar mais um exame demissional, não necessitava realizar o exame demissional, desde que o último exame tivesse sido a menos de 135 dias. É o que está aí, literalmente. Marcos, e se a empresa tiver um risco maior, por exemplo, 3 ou 4? Aí é 90 dias. Será que é possível alargar esse prazo? Será que os 135 dias é o máximo? 136 já tem que fazer o demissional para uma empresa de grau de risco 1 ou 2? Olha, a própria NR deixou a porta aberta para alargar esse prazo. Vamos ler juntos esse slide. NR7, 7.4.3.5.1 diz assim: as empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o quadro 1 da NR4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 135 dias em decorrência de negociação coletiva. E, na sequência, ele diz que as empresas de grau de risco 3 ou 4 também poderão ampliar esse prazo em até mais 90 dias em decorrência de negociação coletiva. Olha para cá um pouquinho que eu preciso te falar uma coisa seríssima que tem a ver até inclusive com reforma trabalhista. Veja bem, a reforma trabalhista agora de 2017, conquanto nesse momento nós ainda estamos na vigência da medida provisória 808, mas ela não vai modificar a reforma trabalhista nesse aspecto. Em que aspecto? Um aspecto que foi muito enfatizado durante a reforma, que aquilo que for convencionado, dependendo da matéria que está sendo convencionada, pode se sobrepor até o que é legislado. Tá? O entendimento geral é que em matérias de segurança e saúde do trabalhador, não. Como é lei de norma geral, deve prevalecer o que está na lei. Mas a própria NR já falava alguma coisa no sentido de privilegiar a negociação coletiva, porque a negociação coletiva presume participação do sindicato daquela categoria. Então ele presume que o próprio trabalhador se sentiu interessado em aprovar aquela convenção coletiva, aquela negociação coletiva. Tá? Então, o que a NR já previa? Fez o exame hoje. Até quanto tempo está dispensado de fazer o demissional? Depende. Empresa de grau de risco 1 ou 2, até 135 dias. Mas, por convenção coletiva, isso pode ser ampliado para mais 135 dias. Ou seja, até 270 dias, quase um ano. Né? Se for empresa de grau de risco 3 ou 4, fez um periódico hoje, o demissional não precisa acontecer no espaço próximo de 90 dias. Mas, mediante negociação coletiva, isso pode ser alterado para 180 dias, tá? Ou seja, mais 90 dias. Tá certo? Então, a gente mata essa questão, que é simples até, vamos voltar para o slide aqui. Grau de risco 2, até 135 dias está dispensado fazer o exame demissional, desde que o exame passado tenha sido realizado até 135 dias. Ok? Agora a gente vai para mais uma questão que, inclusive, eu gastei aqui esse tempo falando desse assunto, porque ele já mata essa questão que a gente vai falar dela agora. Também foi da prova de Manaus, 2015. A NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, estabelece parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observadas na execução do PCMSO, podendo os mesmos serem ampliados. Então, o que nós vimos na questão anterior que pode, inclusive, gerar aumento dos parâmetros mínimos estabelecidos no PCMSO? Vamos ler? E aí você vai lembrar?
Letra A. Por iniciativa dos membros da CIPA após a análise do relatório anual do PCMSO. Já vou respondendo, hein, gente? A CIPA não tem a prerrogativa de modificar o entendimento do médico a respeito do PCMSO. O médico tem autonomia para colocar no PCMSO os exames que assim entender, baseado no PPRA, tá certo? Então a CIPA não tem essa prerrogativa. Letra B. Por iniciativa do empregador para atender suas necessidades técnicas. Não. As necessidades técnicas estão sendo atendidas por profissionais da área, quais sejam engenheiro de segurança, o médico do trabalho, e esses profissionais devem ter autonomia, tá certo? Então, não é o empregador que vai gerar um modificativo do PCMSO. Ele não tem essa prerrogativa, a autonomia do médico nesse ponto é preservada. Letra C. Por iniciativa da empresa contratada para a implementação do PCMSO. Isso é quase igual à letra B, então a gente não vai entrar em detalhe. Então, baseado no que nós lemos até na questão anterior, letra D, mediante negociação coletiva de trabalho. Olha que interessante. Quem então que pode modificar o PCMSO? O médico tem autonomia para fazer isso, mas mediante negociação coletiva, algumas partes do PCMSO, não todas, algumas partes, alguns critérios, que o próprio PCMSO já convenciona quais sejam, alguns critérios podem ser modificados por negociação coletiva. Por exemplo, critério administrativo mesmo. Por exemplo, a história de 90 dias de janela para não realizar o exame demissional empresas de grau de risco 3 ou 4. Pode ser aumentado por mais 90 dias? Pode. De que jeito? Negociação coletiva. Tá certo? Se não houver a negociação coletiva, vale a lei seca, a norma seca, apenas de 90 dias nesse prazo. Tudo bem? Então, a resposta certa é mediante negociação coletiva. Vamos para a próxima questão. Para fins de aplicação da NR 32, lembra aquela NR que fala de ambiente hospitalar, estabelecimentos de saúde? Para fins de aplicação da NR 32, o PCMSO, além do previsto na NR 7, deve contemplar. Então vamos lá. Letra A. Exames médicos pré-admissionais mais rigorosos, incluindo sorologia para hepatite B e para HIV, de forma obrigatória, conforme portaria 485 de 2005. Olha para cá. Não se esqueça disso, porque isso é falta grave, hein? Em exames ocupacionais, não se pede sorologia para HIV. O vírus não pode ser, não pode haver a sorologia para HIV, seja de forma direta ou forma indireta. É o que diz a legislação do Ministério do Trabalho. Aí você fala assim para mim, Marcos, mas como é que avalia de forma indireta? Alguns lugares, por exemplo, nós tivemos conhecimento que estavam pedindo, em vez da sorologia para HIV, a dosagem de CD4, que é algo completamente específico para avaliação da evolução da doença, da AIDS propriamente dita, né? Então, o que o Ministério do Trabalho entende? Ainda que seja, por exemplo, para um instrumentador cirúrgico de um grande hospital, o fato de pedir HIV, sorologia para HIV no exame admissional, configura-se como discriminação. O fato dele ter HIV não significa que ele está impedido de existir, de exercer, a profissão de instrumentador cirúrgico, tá certo? O pensamento do Ministério do Trabalho é o seguinte: imagina uma população de trabalhadores, uns 10 trabalhadores, todos são instrumentadores cirúrgicos. Um é HIV positivo, o resto não. Há alguma medida de proteção diferente para quem é HIV positivo e quem não é? Não há diferenciação. Portanto, não há sentido solicitar o HIV no admissional no sentido de aumentar a proteção dele, certo? Outro detalhe. Imagine que num ambiente hospitalar, esse trabalhador, instrumentador cirúrgico, por algum motivo, sofre ali ou produz ali um acidente com pérfuro cortante, que acaba essa agulha entrando também no paciente que está sendo operado. E aí, o que vai acontecer? Bom, primeiro, que esse paciente que está sendo operado hoje, ele vai ter que fazer um tratamento conforme aquela quimioprofilaxia proposta pelo Ministério da Saúde,
E segundo a literatura, essa quimioprofilaxia ela é muito eficaz para evitar a soroconversão. Então, um acidente com pérfuro cortante, por exemplo, o instrumentador é soro positivo para HIV, teve um acidente com pérfuro cortante e isso penetrou, por exemplo, no paciente, qual que é a chance de soroconversão, mesmo se o paciente não fizer tratamento nenhum? Segundo a literatura, é da ordem de menos de 1% de chance. Tá? Então, só para o pessoal ficar tranquilo. Com a quimioprofilaxia feita pelo Ministério da Saúde, aquela sequencial que vai até 6 meses, essa porcentagem diminui ainda mais. Tá? Então, considerando o momento antes do acidente, o momento pós-acidente, envolvendo um trabalhador HIV positivo, o entendimento do Ministério do Trabalho é de que qualquer solicitação que seja feita de HIV, ela tem o cunho discriminatório. Então, onde aparecer que vai pedir HIV, é falso, tá certo? Numa questão de prova, é falso. Isso é proibido, tá bom? Letra B. De forma obrigatória, apenas os exames complementares solicitados no próprio texto da NR32. A NR32, assim como a NR35, que fala de trabalho em altura, ela não obriga o médico a fazer exame nenhum. A NR32, em algum momento, até sugere, mas ela não obriga nenhum médico a fazer exames complementares. Assim como a NR35, que fala de trabalho em altura. Marcos, então eu posso considerar que onde aparecer que uma NR obrigou o médico a fazer exame é falso? Não. Lá na NR7, por exemplo, você tem exames que devem ser feitos de forma compulsória, tá? Por exemplo, hemograma com contagem de plaquetas para quem trabalha com radiação ionizante, ou dosagem de ácido hipúrico para quem trabalha com tolueno, por exemplo, tá? E as NRs, algumas delas, falam de exames de forma compulsória. Quer ver? Lá no anexo 6 da NR15, que fala de pressão de trabalho em condições hiperbáricas, também existem alguns exames que estão colocados lá que são obrigatórios, tá certo? Mas, em especial, a NR32, que é de ambiente de saúde, e a NR35, que é de altura, estas não colocaram exames para serem feitos de forma obrigatória compulsória. Ok? Para frente, letra C. Para fins de aplicação da NR32, ela deve contemplar a letra C, rotas de fuga em caso de ocorrer algum acidente com material biológico. Não, isso não é colocado. Então, a diferença é a letra D, programa de vacinação, e a gente lê aqui um pouquinho da NR32 para a gente consolidar esse conhecimento. Ó, o PCMSO da NR32 para ambiente de estabelecimento de saúde, além do que está na NR7, e observando o disposto nesse item aí que está falando de identificação dos riscos biológicos mais prováveis no PPRA, deve contemplar reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, localização das áreas de risco segundo parâmetros do PPRA, relação contendo identificação nominal dos trabalhadores, sua função e o local em que desempenham suas atividades e o risco que estão expostos. Eu negritei isso daí porque isso talvez seja uma das diferenças mais marcantes do PCMSO para estabelecimentos de saúde. Os outros estabelecimentos não fazem essa solicitação. O PCMSO da NR7, para a grande maioria das empresas, não obriga a colocação da identificação nominal dos trabalhadores, sua função e local em que desempenham suas atividades. Letra D, a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos e programa de vacinação, que deve estar lá, então, no PCMSO da NR32, tá? Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar no PCMSO. Isso aí também já estou extrapolando um pouco a exigência da questão, mas NR32 é sempre um assunto muito cobrado, então vale a pena a gente relembrar algumas partes teóricas dele. Deve constar, então, os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e a prevenção de da soroconversão e das doenças. Essa quimioprofilaxia, por exemplo, do Ministério da Saúde tem que estar elencada no PCMSO. As medidas para descontaminação do local de trabalho, o tratamento médico de emergência para os trabalhadores,
a identificação dos responsáveis pela aplicação dessas medidas pertinentes. Senhores, aqui eu estou ratificando algo, hein? Tudo isso daqui é para os PCMSOs dos estabelecimentos de saúde, são peculiaridades da NR 32. Letra E, a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores. As formas de remoção para atendimento aos trabalhadores, vai ser de ambulância, vai ser no carro da empresa, como é que vai ser isso? Letra G, a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde depositários de imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais. É bem verdade que a gente, andando pela prática da vida, a gente não vai encontrar todos esses itens nos PCMSOs estabelecimentos de saúde, e muitos acabam passando por isso mesmo, tá? Mas se a gente for focar no que diz a NR 32, todos esses itens devem estar no PCMSO de estabelecimento de saúde, ok? E ele prossegue. O PCMSO deve estar à disposição dos trabalhadores, bem como da inspeção do trabalho. Ainda na NR32, em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento, deve ser emitida a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, teve acidente com pérfuro cortante, deve-se emitir a CAT, tá? Ah, Marcos, mas foi só uma encostadinha, não teve problema. Não importa se vai ter afastamento ou não, a CAT deve ser emitida. Apenas lembrando que o artigo 169 da CLT, essa é uma questão boa para a prova também, hein? O artigo 69 da CLT fala que, em casos de doenças profissionais, a CAT deve ser emitida até mesmo na suspeita da própria doença. Você vê a importância epidemiológica que tem esse documento. A ideia não é avisar apenas quando há afastamento, a ideia é avisar quando há o acidente, para que haja uma contabilidade estatística e para que haja intervenções pertinentes também, tá? Continua. Após a ocorrência ou suspeita de exposição acidental, a fontes seladas devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoramento individual, avaliação clínica e realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética a critério do médico. Percebam que ele até sugere, mas mesmo a sugestão é muito sutil e ele coloca ao final a critério do médico. Portanto, na NR32 não se faz a obrigatoriedade de exames, assim como na NR35, esse é o recado aqui desse slide. A NR32 não obriga o coordenador a solicitar exames específicos. E de tanto que eu falei, a próxima questão agora vai ficar moleza também. Essa foi de 2014, uma prova aplicada lá no Rio de Janeiro, e ela diz o seguinte: a aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional, sendo realizados exames conforme a sistemática de avaliação prevista no PCMSO. No que se refere aos exames complementares a serem solicitados pelo médico do trabalho, nós já conversamos sobre isso, né, gente? A história da NR35 que fala do trabalho à altura com relação ao exame complementar. Não há obrigatoriedade de nenhum exame, tá? Vamos ver o que diz a letra A. É obrigatória a realização de eletroencefalograma. Pronto, já acabou. Não é obrigatório. Isso é a critério médico. Marcos, mas o médico pode pedir? Claro. A partir do momento que o médico pedir e elencar o PCMSO, aí o cumprimento pela empresa é obrigatório, tá certo? O médico tem a liberdade de colocar no PCMSO isso. Se colocou, a empresa, em tese, tem que cumprir. É o que diz lá a CLT. Artigo 157. O empregador é obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, tá? Letra B. É obrigatório apenas o eletroencefalograma. Não é obrigatório. O médico pode até pedir, mas não é obrigatório. C. A NR35 não obriga, mas recomenda a realização de eletroencefalograma a cada 2 anos. Senhores, a NR35 nem obriga e nem recomenda a realização de eletroencefalograma, tá certo? Inclusive, teve um trabalho muito bonito, foi feito pela própria ANANT, mostrando a baixa especificidade e a baixa eficácia em termos de prevenção da solicitação corriqueira do eletroencefalograma. Então, não há justificativa técnica para que isso ocorra.
Marcos, mas veja bem, eu soube que determinados juízes aí adoram pedir esse exame, adoram ver que foi solicitado o exame. Já conversei com um advogado, inclusive, que fala que quando a gente pede exame, a gente está mostrando se houver algum processo judicial que a gente estava cuidando, que a gente estava atento. Ok. A questão aqui não envolve isso, tá, gente? A questão aqui, ela é técnica, foi proposta pela própria ANANT, e que saibam os senhores que a própria ANANT tem um trabalho mostrando a baixa especificidade, baixa eficácia do eletroencefalograma para prevenção de risco, para prevenção de acidentes com trabalho em altura, tá certo? Então, assim, para efeito dessa questão, a resposta certa é essa letra D. A NR35 não especifica que exames complementares devem ser realizados, os quais devem ser previstos pelo médico coordenador e consignado no PCMSO. Marcos, mas assim, eu posso pedir, né? Pode, senhor. Você pode pedir o exame que você quiser. Se quiser pedir, inclusive, ressonância magnética para todo mundo, você pode, tá? Agora, não é obrigatório. E a partir do momento que pediu, você vai ter que fazer a empresa, o lógico é que a empresa cumpra aquela solicitação, porque há a presunção de que você fez baseado em argumentos técnicos de prevenção. Ok? A gente sabe de muita gente que pede esses exames no PCMSO de forma assim, exercendo a chamada medicina defensiva, né, que é só para se resguardar, e eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre isso, mas do ponto de vista técnico, solicitar glicemia, eletroencefalograma, isso não tem muita eficácia em termos de prevenção de acidente de trabalho, tá? Continuando, acidente de trabalho com trabalho em altura. Continuando, epa, cliquei errado. Não era para ter clicado tanto. Agora o senhor já até viram a resposta, mas finge que não viram. O prontuário clínico individual de trabalhadores de saúde em serviços de radiodiagnóstico deve ser mantido, atualizado e conservado após o término do seu contrato de trabalho por um período de 30, 20, 25 ou 35 anos. Senhores, olha para cá um pouquinho. Se essa questão aparecer assim de forma genérica, quanto tempo deve guardar o prontuário do trabalhador? A resposta vai ser 20 anos, certo? A regra é 20 anos. No entanto, algumas situações são especiais e essa aqui é uma delas, tá? Vamos voltar para o slide? A resposta correta aqui é de fato 30 anos. Por quê? Porque ele está falando em serviços de radiodiagnóstico. É um serviço especial, há uma peculiaridade aí. Vamos explicar tudo isso através do que está escrito aqui. Ó. Lá na NR7, ele coloca assim: os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões, as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clínico, que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador. Ok. Até esses dias a gente falou sobre isso, né? Imagine que uma empresa muito grande fecha as portas. Para onde vão os prontuários dessa empresa? Vai para o arquivo morto junto com os outros documentos? Não. Vai para onde o médico coordenador achar que deve ir. E vai ficar sob a guarda dele, tá certo? O prontuário é um documento especial, tá? Não é um documento administrativo qualquer, é um documento sigiloso. Então, há necessidade dessa guarda ética do médico, ainda que a empresa feche, tá? Continuando a leitura do slide, os registros a que se refere o item 7.4.5 deverão ser mantidos por período mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Olha que coisa interessante. A resolução 1821 do CFM corrobora com esse prazo, estabelece o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro para a preservação de prontuários dos pacientes em suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente por meio óptico, microfilmado ou digitalizado. A mesma resolução determina que, no caso dos prontuários arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado, a guarda desses prontuários deverá ser permanente. Olha para cá um pouquinho. Qual que é a regra geral, então, para a medicina do trabalho e para a medicina geral? Aquela clínica de ortopedia, aquela clínica de pediatria, aquela clínica de pneumologia, regra geral, prontuário físico deve ser guardado por pelo menos 20 anos a partir da data da última modificação dele, tá? No caso do trabalhador, do nosso trabalhador aqui,
A NR7 fala 20 anos a partir da demissão dele, tá certo? Essa é a regra geral. Se for microfilmado eletrônico, ele tem que ser guardado para sempre, tá certo? Bom, diz também o item 32.4.8 da NR32. Olha só, gente, aqui a gente já está dentro de uma especificidade da NR32, que é PCMSO, falando um pouquinho da saúde do trabalhador em estabelecimentos de saúde. Então, regra geral de guarda de prontuário, qual que é o tempo? 20 anos. Vamos agora para partes específicas. Essa é uma delas. O prontuário clínico individual previsto na NR7 deve ser mantido, atualizado e conservado por 30 anos após o término da ocupação. Isso está lá na NR32 e é referindo-se especificamente a trabalhadores expostos à radiações ionizantes. 30 anos, e é justamente essa a resposta da questão. O prontuário clínico de trabalhadores de saúde em serviço de radiodiagnóstico tem que guardar por 30 anos. Marcos, mas por que essa história de guardar por 30 anos? Da onde surgiu isso? Por que não é 20 igual aos outros? Existem algumas doenças que podem surgir muito tempo depois da exposição. Por exemplo, trabalhou muito em contato com radiações ionizantes, tudo bem que há que se esperar que tenha ocorrido a devida proteção, mas os efeitos da radiação ionizante podem surgir na saúde desse trabalhador durante muito tempo depois ele ter realizado, por exemplo, o exame demissional. Situação idêntica ocorre, por exemplo, para quem trabalhou com asbesto, com amianto, né? Então, você tem muitas neoplasias advindas do contato com asbesto amianto que não vão aparecer 5 anos depois da exposição. Podem aparecer 25 anos depois, 35 anos depois. Tá? Então, justamente por isso que o asbesto amianto também é um caso especial, assim como os trabalhadores da radiação ionizante. Para esses, o prontuário deve ser guardado por um tempo maior. Vamos lá? Os registros, olha aí, estamos vendo aí a segunda linha, o segundo item aí desta lâmina. Os registros das avaliações deverão ser mantidos por um período não inferior a 30 anos. E aqui ele está falando dos trabalhadores expostos ao amianto ou asbesto. Onde que está isso? Lá no anexo 12 da NR15, tá certo? E aqui, senhores, é para chamar a atenção essa súmula 230 do STF, que ela diz o seguinte: a prescrição de ação de acidente de trabalho conta-se do exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade. Olha para mim um pouquinho. Segundo as regras trabalhistas atuais, o funcionário, quando sai de uma empresa, o empregado, ele pode cobrar os últimos 5 anos. Então, se ele trabalhou 10 anos fazendo hora extra, o dia que ele for processar a empresa para pedir essa hora extra, ele pode pedir apenas os últimos 5 anos trabalhados, tá certo? Aí alguém pode falar, então se o sujeito apareceu com uma asbestose daqui a 33 anos, ele não vai ter o direito de cobrar nada. Não é assim. Porque em casos de doenças são diferentes, é muito diferente falar de doença e de hora extra, por exemplo, tá? Em casos de doença, prevalece essa súmula do STF, que diz, em outras palavras, o seguinte: esse prazo de 5 anos vai começar a ser contado a partir do momento em que houve a descoberta da doença, tá? O direito de ação, que na verdade é de 2 anos e não de 5, os 5 anos é para cobrar o retroativo. Então, fez 10 anos de hora extra. Ele entrou na justiça hoje. Ele vai poder cobrar os últimos 5 anos, tá? Mas quanto tempo ele tem de direito para entrar na justiça? Aí são 2 anos, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe, porque aqui fica muito jurídico e a ideia não é essa, tá? Saibam apenas o seguinte: doença profissional, especialmente essas que podem aparecer o diagnóstico muito tardiamente, advindos da exposição à radiação ionizante ou contato com amianto, asbesto, o prontuário deve ser guardado por um tempo maior, tá? Resumindo, caiu uma questão, não falou de de trabalhadores expostos à radiação ou asbesto amianto, você vai marcar que tem que guardar por 20 anos, tá certo? Se for trabalhador de asbesto e amianto, você vai falar de 30 anos. E na sua prática, lá na sua vida, você vai guardar por quanto tempo? A vida inteira.
Ah, Marcos, mas por que eu vou guardar isso a vida inteira? Senhores, mesmo se esse trabalhador morrer, nada impede que a família dele venha processar alguém algum dia, tá certo? Então esse prontuário deve ficar a vida inteira. Não é um documento para ser descartado, tá? Um documento importante que nós precisamos cuidar dele para o nosso bem a vida toda. E para o bem do trabalhador e para o bem de todo mundo, tá certo? Ok, esta também foi uma questão da ANANT de 2015, e aí o que chama atenção nessa questão é que essa questão foi da prova que aconteceu em Manaus, na mesma prova que perguntou do exposto à radiação ionizante, ele também perguntou do asbesto. Olha que coisa interessante. A mesma prova, caiu as duas questões, tá certo? Então, eu não acredito que isso vai acontecer, essa duplicidade de questões sobre um tema muito parecido aconteça de novo, mas aconteceu e não faz tanto tempo assim. O empregador, após término do contrato de trabalho envolvendo exposição a asbesto, deve manter disponível a realização de exames médicos periódicos dos trabalhadores durante... Pronto, já matamos. Resposta, 30 anos. Tá certo, pessoal? Vamos para mais uma. Conforme a norma regulamentadora número 7, a audiometria no exame periódico deve ser realizada em... Senhores, isso aqui é muito conceitual e a gente já vai para a resposta direta dela. No mínimo 14 horas cessada a exposição a ruído excessivo. Nossa, Marcos, mas eu trabalho numa empresa que o pessoal leva a cabine de audiometria para lá, o trabalhador já sai lá do meio das máquinas, já vem fazer audiometria, tudo sim, na mesma hora. Isso está errado, tá, gente? Pela NR7, ele tem que ter um repouso acústico de pelo menos 14 horas. Fazer um exame assim muito próximo da saída dele do ambiente ruidoso pode alterar completamente o resultado do exame, tá? Porque o ouvido dele está calibrado para um som maior. Então o limiar é totalmente diferente do limiar de repouso, tá certo? De repouso acústico. Por isso a necessidade dessas 14 horas aí. Onde que está escrito isso? Para a gente finalizar, essa foi a última questão dessa nossa sequência de questões para revisar para a prova de título. Isso está escrito lá na NR7. O trabalhador permanecerá em repouso auditivo por um período mínimo de 14 horas até o momento da realização do exame audiométrico. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado esse nosso bate-papo, que tenha sido proveitosa essas nossas dicas e eu agradeço a sua audiência até esse momento. Não pare de estudar, tamo junto, forte abraço, até mais.